What's up, everyone? Aqui é a Teacher Marcela e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre esqueço de tudo que eu aprendo, esqueço de tudo que eu estudo, e isso vai ser aplicado não só em inglês, mas ao geral, tá? Se você está estudando para concurso ou para qualquer outra coisa na vida, ok? Porque o que acontece é o seguinte, a maneira como a gente aprende a estudar desde pequenininho está totalmente errada, e com esse vídeo aqui eu vou te ajudar a você entender o porquê que tudo que você tem feito tá errado, ok? A gente vai começar aqui de acordo com Souza, em How the Brain Learns, como o cérebro aprende. É muito importante a gente entender como é que o nosso cérebro aprende, para que a gente possa entender o porquê que de tudo que a gente está fazendo tá errado, ok? Então, de acordo com Souza, pesquisas extensivas sobre retenção de conhecimento, né, de tudo que você está estudando, apontam que de 70% a 90% dos novos aprendizados são esquecidos dentro de um prazo de 18 a 24 horas após a lição. Então, num período de um dia, você estudou hoje, aprendeu um monte de coisa na escola. Se você não revisar, amanhã, 24 horas depois, você perdeu uma quantidade de 70% a 90% daquilo que foi estudado. Ou seja, se você não revisar, você vai esquecer o conteúdo, ok? Então, se você esquece tudo aquilo que você está aprendendo, é porque você não está revisando, simplesmente por isso. Porque é assim que o nosso cérebro aprende, ok? Se você não revisa, você esquece. Tudo isso acontece pelo simples motivo de que o nosso cérebro tem dois tipos de memória, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo vai ser essa memória que a gente vai estar usando para as informações novas, ok? Então, se você está começando a aprender inglês, aprendeu vários vocabulários novos, mas você não revisou em um período de 24 horas, o seu cérebro vai lá, vai pensar, essa informação não é interessante para essa pessoa. O que é que eu vou fazer com essa informação? O seu cérebro, né, muito inteligente, não vai ficar guardando informação que você não vai usar. Se você não está revisando, é porque não é importante para você. Então o seu cérebro faz o quê? Não precisa não dessas palavras, não precisa dessas regras aqui não. Então o seu cérebro joga fora. Só que acontece é o seguinte, quando a gente é pequeno na escola e a gente sabe que a gente vai ter prova no outro dia, o que é que a gente faz? A gente estuda um dia antes da prova, né? Muita gente tem esse costume, né? Não estuda todo dia após as lições, não, estuda um dia antes da prova, e a gente quer trazer isso para o inglês. A gente quer estudar uma vez por semana, né? Uma vez perdida, quer aprender inglês. Então, quando a gente faz isso na escola, a gente estuda um dia antes da prova, a gente na realidade não está estudando, a gente está decorando aquelas informações, e dentro de um período de 24 horas, o que é que vai acontecer com aquela informação? A gente vai esquecer, o conhecimento não vai ser retido, e isso é comprovado cientificamente, ok? Não é a Teacher Marcela que está dizendo isso, ok? Então é o seguinte, quando você está aprendendo inglês, não tem aquela coisa de decorar, né? É você sabe ou você não sabe, e aí é muita gente que... E é aí quando entra, né, o conceito de muita gente que pensa, eu não sei falar inglês, não consigo aprender inglês, eu esqueço tudo. Mas é porque você tá tentando decorar, você tá tentando estudar uma vez por semana. E não é assim que acontece. O conhecimento é de pouco a pouco, você precisa ter contato com o idioma, fazer revisão todo dia. Mais uma vez, a gente sempre falando isso, né, de ter contato diário com o idioma, ok? Quando você tem o contato diário com o idioma, ao invés dessas informações novas serem armazenadas na sua short-term memory, que é a sua memória de curto prazo, o que vai acontecer é o seguinte, você está sempre revisando, sempre revisando, sempre revisando, o seu cérebro vai entender que aquela informação é algo importante, que você quer lembrar. Então, o que é que o seu cérebro, essa máquina super inteligente, né? O que é que ela vai fazer? Ela vai jogar essa informação do seu short-term memory, que é da sua memória de curto prazo, né? Que nem a Dory lá, do Nemo. O que é que ela vai fazer? Ela vai jogar para sua long-term memory. Você não vai ser que nem a Dory, que você vai ficar, ai meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Qual é o meu nome mesmo? Então, você vai jogar essa informação para o long-term memory, que é a sua memória de longo prazo. E aí, você finalmente vai conseguir fixar o conteúdo. E como eu falei para vocês, isso é um conhecimento que tem que ser aplicado para qualquer área que você esteja querendo realmente aprender e não decorar. Como eu falei pra vocês, aprender inglês é algo que você sabe ou você não sabe, não tem como decorar. Então, pra você que tá estudando pra concurso, ou pra você que tá fazendo faculdade, que você realmente quer reter o conteúdo, precisa ter essa repetição. Então,
Não adianta estudar, por exemplo, professora, só tenho tempo de estudar no sábado, e eu no sábado vou estudar bem muito, vou estudar 2 horas, tá, professora? Eu vou dizer, não vai adiantar de nada, você vai esquecer de tudo, porque uma semana depois, você esquece, o seu cérebro esquece com 24 horas, meu amor, imagina uma semana depois. Então, é muito melhor você separar 15, 20, 30 minutos por dia, tá? Todo dia você vai estar estudando, vai ter contato com o idioma, do que você estudar apenas uma vez por semana, ok? Agora a Teacher Marcela aqui vai te dar algumas dicas de como fixar, né, o conteúdo aí para que você não possa mais esquecer, porque é isso que a gente tá procurando aqui, né, finalmente. Mas claro que vocês sabem, é muito importante entender, por isso que eu expliquei a primeira parte. A primeira dica vai ser fazer revisão, como eu falei pra vocês, mas eu tô dando aqui pra vocês algumas dicas de revisão. E a primeira é com um pedacinho de papel, na realidade serão vários pedacinhos de papéis, porque são chamados de flashcards, ok? Que de um lado você escreve a palavra nova em inglês e do outro lado em português. Eu sempre recomendo escrever uma frase também, porque você vai ter muito mais chances de lembrar a palavra, o significado da palavra dentro do contexto do que a palavra solta, ok? Então não estuda a palavra solta, ok? Estuda dentro de um contexto. Tudo que você for estudar, estuda dentro de um contexto, porque, mais uma vez, o Souza lá no livro How the Brain Learns explica pra gente que a gente tem muito mais facilidade de reter conhecimento quando a gente consegue aplicar sentido e significado a tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, se você aprende um verbo solto, uma palavra solta que você nem consegue criar uma frase, você vai esquecer. Então, tenta trazer sentido e tenta trazer significado para o que você está aprendendo, tá? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Você quer memorizar uma palavra nova, certo? Aí você criou lá o flashcard e aí o exercício é você criar uma frase com aquela palavra. A minha sugestão é que você crie uma frase que remeta a algum tipo de memória, algum tipo de experiência que você teve, porque você vai estar agregando a palavra àquela memória. Então você vai ter 2 canais aí para te ajudar a memorizar a palavra mais facilmente. A sua experiência, que é a sua memória, você está agregando sentido, né, significado da palavra, e você está fazendo a revisão ali da palavra diariamente, fazendo a revisão que, como eu falei para vocês, ajuda a reter, ok? Então essa é uma dica, os flashcards. Uma segunda dica é você ter um caderno, tá? E aí vai ser o seu dicionário. Você vai escrever a palavra nova, vai escrever a definição da palavra e vai criar uma frase com a palavra, tá? Como eu falei pra vocês, eu sempre recomendo que você escreva uma frase que faça sentido pra você, que te lembre de alguma coisa sobre a sua vida, porque aí vai ser muito mais fácil pra você reter o significado da palavra, ok? Esse é o segundo... A segunda dica, o caderninho. E a terceira dica para vocês é que vocês possam usar aplicativos. Há diversos aplicativos que vocês podem usar para fazer revisão de palavras, revisão de conteúdo. Então, pesquisem, tá bom? E coloquem em prática a revisão. Lembrem que é importante que você tenha contato com a língua diariamente, que é muito mais interessante para você estudar 15, 20 minutos, fazer uma revisão do conteúdo após a aula, do que você esperar uma semana ou revisar uma vez por semana. Lembre que dentro de um período de 18 a 24 horas, né? Entre 18 e 24 horas, o seu cérebro vai jogar aquela informação que você recebeu fora, porque ele vai entender que é lixo. Então, a não ser que você revise. Então, se você não quer perder o seu conhecimento, se você quer reter o que você está aprendendo, lembra sempre de revisar, lembra sempre de ter contato com o idioma. E aí entra mais uma vez, né, o conceito de que para aprender um novo idioma você precisa ter o contato diário, você precisa mergulhar no idioma. Então, mergulha no idioma, como eu falei para vocês, não precisa de muito tempo. Se você souber se organizar um tempo de qualidade também, eu tenho certeza que pouco a pouco, porque precisa ter paciência também, aprender um novo idioma não é da noite pro dia, pouco a pouco você vai chegar lá na fluência e, né, realizar aí os seus sonhos profissionais e também pessoais. Beijão, coloquem essa dica em prática e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!